Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Depois de um louvor maravilhoso desse, glória a Deus. Esse é o Deus que eu creio, irmão. Ele não pede opinião para nada, ele resolve e pronto. Ele não senta em cadeira assim com um monte de deuses para resolver alguma coisa. Ele decide e pronto. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Ele faz da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, usa quem quer, aonde Ele quiser, se for na rua, na igreja, no trabalho, na escola, onde for. Ele faz da maneira que Ele quer. Louvado seja Deus. Amém? Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. Lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21. Glória a Deus. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 1. Glória a Deus. Já está aqui. Vou colocar aqui, se alguém já achou. Eu já vou ir lendo para não ter bastante tempo para a palavra, né? Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. E disse-lhe Simão, vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E eles lhe disse, lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estavas nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Amém? Aleluia. Irmãos, nós acabamos de ler essa passagem que foi uma das aparições de Jesus depois da sua morte e ressurreição. Nós acabamos de ler aqui no versículo 14, que era a terceira vez que Jesus estava aparecendo aos discípulos. Se nós lemos aqui no finalzinho do capítulo 20, Jesus aparece a primeira vez quando os discípulos eles estavam todos trancados, com medo, porque até então Jesus tinha sido preso, tinha sido morto, então eles estavam todos trancados com medo, e diz que a porta estava fechada, e Jesus aparece no meio deles e fala, a paz seja convosco. E começa a conversar com eles ali, só que faltava ainda Tomé. Tomé não estava.
E quando Tomé chega, a Bíblia diz que os discípulos falam para ele, o Senhor ressuscitou, ele apareceu para a gente. E Tomé não acredita. Aí a Bíblia menciona que 8 dias depois, Jesus aparece, está todos reunidos. E Jesus vai falar com Tomé. Tomé tinha falado que só acreditaria se tocasse nas mãos de Jesus e colocasse a sua mão na lateral, no furo que Jesus tinha na lateral. E Jesus aparece diante dele e fala, toca, Tomé, está aqui, toca. Aí ele, Senhor meu, Deus meu, a Bíblia menciona que ele se prostra e Jesus fala, porque você me viste, você creste? Bem-aventurado aquele que não viu e creu, louvado seja Deus. Então, essas foram as 2 vezes que Jesus aparece aos discípulos. Estão todos reunidos. Pedro estava lá. Pedro viu que Jesus havia ressuscitado. E a 3ª vez é essa, que Jesus chega a eles ali no mar de Tiberíades. Mas, queridos, eu queria entender, porque nós lemos aqui, né, que eles estavam ali no mar, Pedro volta a pescar. A Bíblia, nós entendemos aqui que mais ou menos é 3 anos e meio o ministério de Jesus. Lá em Lucas, capítulo de número 5, o Senhor encontra Pedro e chama Pedro para ser pescador de homens. E a partir daquele momento, Pedro abandona as redes, abandona ali o mar para não ir mais pescar, para começar a seguir a Jesus. Quando ele vê o milagre que Jesus faz, a Bíblia diz que é a primeira pesca maravilhosa. Jesus chega ali, está cheio de gente, Jesus se assenta no barco e fica um pouco mais distante no barco e começa a ensinar. E depois que Jesus ensina ali, ele vai para a terra e fala para Pedro, entra no barco, lança a rede do lado direito e você vai pescar. E eles pescaram tanto um peixe que a rede ia se rompendo, diz a Bíblia. E ali Pedro, cai o temor sobre Pedro e todos que estão ali. E Pedro fala, afaste de mim, Senhor, que eu sou homem pecador. E Jesus fala, não, agora você não vai mais pescar peixe, eu vou te fazer pescador de homens. E a partir daquele momento a Bíblia diz que Pedro, seu irmão, André, Tiago, João, abandona tudo, porque Jesus os recruta ali na beira do mar de Tiberíades e começam a seguir Jesus. E eles começam a andar lado a lado com Jesus, aprender a ouvir os ensinamentos de Jesus. E é muito bom, irmão, quando Jesus está nos instruindo, Jesus está nos ensinando. Era muito bom andar com Jesus e não tinha suprimento, e Jesus fazia multiplicação de pães, multiplicação de peixe. Ver os milagres de Jesus era muito bom. Era muito bom ter momentos assim que parecia que não havia saída, como houve daquela mulher adúltera, a qual iam apedrejar ela, e eles chamam Jesus, e Jesus com uma frase, ele repreende a todos ali, e nenhum consegue tacar pedra naquela mulher, porque ele diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, e aquele problema se resolveu de uma forma maravilhosa. Não houve morte, não houve choro, não houve tristeza, os discípulos estavam com Jesus. Eles viam tudo isso. É muito bom ver Jesus vindo de encontro à viúva de Naim, tocando ali, aleluia, e o filho dela sendo ressuscitado. É muito bom ver milagres de Jesus. É muito bom ouvir os ensinamentos de Jesus. Mas houve um momento a qual Jesus falou assim, agora é chegada a hora de eu partir. Agora eu vou voltar para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo. Mas quando Jesus começa a falar de morte, que ele tinha que morrer para voltar para o Pai, mas ao 3º dia ele ia ressuscitar, aí Pedro já não entende. Pedro, ele entende de coisas que ele pode ver, mas de coisas do mistério de Deus, coisas espirituais, Pedro não entende. E muitas vezes nós somos assim, irmãos. Deus tem trabalhado na nossa vida e nós não estamos conseguindo contemplar aquilo que Deus tem feito. Nós achamos que Deus se esqueceu, que tudo se acabou, que não tem mais jeito, que não há mais saída. Quando Jesus olha para Pedro e Pedro, não, Senhor, o Senhor não vai morrer. Eu não sei o que se passava na cabeça de Pedro, irmão. Mas talvez ele pensasse que se Jesus morresse, acabava tudo. O milagre ia acabar. Aqueles ensinamentos maravilhosos
não ia haver mais, não ia ressuscitar mais mortos, cego não ia mais enxergar. Talvez ele ia falar, nossa, Jesus vai morrer, porque os israelitas esperavam um rei como Davi, achando que Jesus ia tomar o reino e ia tirar eles do domínio dos romanos. Eles tinham uma visão, mas Deus tinha outra, Jesus tinha outra. Muitas das vezes nós temos uma visão, mas Deus tem outra. A palavra do Senhor diz que os pensamentos dele não são nossos. Os pensamentos dele são muito maiores que o nosso, aleluia. Mas Jesus está ali com eles e fala, não, eu vou morrer. E Pedro fala, não, você não vai. E Jesus repreende Pedro e fala, afasta de mim, Satanás. Você não entende as coisas. Mas tudo bem, Pedro continua, Jesus continua com os discípulos até a última ceia. Nós sabemos que Jesus senta com os discípulos, dá a última instrução. Jesus tira as suas vestes da parte de cima, pega uma toalha, coloca nas suas pernas, começa a lavar os pés de um por um. Talvez eles também não entendiam aquilo, mas Jesus lava os pés, faz a ceia com eles, estabelece a ceia e depois fala, vamos orar. E Jesus vai orar com eles, ora, alguns ali abandonam a Jesus. Jesus está ali orando, a Bíblia diz que ele ora angustiadamente até suar gotas de sangue e os discípulos dormem. Olha só como nós somos, irmãos. Aí Jesus volta e fala, vigiai e orai para que não tenha entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós sabemos que Jesus é crucificado. Aí Jesus ressuscita, aparece a eles. Mas só que quando Jesus está sendo crucificado, Jesus, antes de ir, Pedro fala assim, Senhor, eu estou contigo, porque deve ir aonde o Senhor for. Se o Senhor for morrer, eu vou com o Senhor. Aí Jesus fala para ele, Pedro, você vai ainda me negar antes que o galo cante. Essa noite você vai me negar 3 vezes. E Pedro nega 3 vezes, como ele havia dito, porque o Senhor já disse aqui uma vez, ele conhece nós melhor do que nós mesmos. Aí Pedro nega, e a Bíblia diz que Pedro chora amargamente. E aquilo fica no coração de Pedro. Só que depois que ao 3º dia Jesus ressuscitou e aparece a ele, as 2 primeiras vezes Jesus não fala nada com ele. Só aparece e conversa aos discípulos, mas eu vejo Pedro aqui no versículo de número 3, dizendo assim, eu vou pescar. Eu vou voltar à minha vida antiga. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, eu vi Jesus. Mas talvez aquilo estava afligindo o coração de Pedro, talvez Pedro estava pensando que não havia mais jeito para ele. E muitas das vezes, irmãos, você pode passar coisas assim na nossa mente. Ah, eu fiz algo, isso aqui não tem mais jeito. Para aquela fulano não há, para minha família, para Ciclano, para Betão. Quem disse que não há jeito, irmãos? Para Jesus, Jesus dá jeito em tudo. Há um ditado no mundo que diz assim, pau que nasce torto, morre torto. Mas Jesus era carpinteiro, irmão. Ele pega pau que nasce torto e ele endireita. Aleluia. Aí, Pedro está ali e fala, eu vou voltar a pescar. Talvez essas palavras, irmãos, porque nós estamos lendo e não sabemos o sentimento que havia nessas palavras. Mas talvez um sentimento, algo mais profundo do que essas simples palavras. E olhar e dizer, eu vou voltar para os caminhos, voltar a fazer aquilo que eu fazia. Eu vou voltar novamente e pescar, vou sustentar minha casa com isso. Jesus morreu, eu o neguei, acabou tudo, ele apareceu, mas eu não quero mais saber disso. Não há mais jeito para o meu ministério, não há mais jeito para o que eu fiz. Aleluia. Mas a Bíblia menciona que Jesus está indo ao encontro do Pedro. Está indo ao encontro dos discípulos. Porque Jesus, irmão, quando ele faz uma promessa, quando alguém tem o chamado de Jesus, ele pode ir aonde for, Jesus vai de encontro. Pedro estava achando, acabou tudo. Não tem mais jeito. Eu neguei o Filho de Deus. Judas o entregou. E eu neguei. Judas já se matou. Judas já acabou com tudo. E agora o que vai ser de mim?
Eu vou voltar para a minha antiga vida. Eu vou voltar a fazer as mesmas coisas que eu fazia. Irmão, Deus nos chamou para novidade de vida. Jesus te chamou para viver uma nova vida. Mesmo que tenha acontecido algo que aos olhos dos homens seja muito difícil, até impossível de ter um retorno, até impossível de ter uma renovação. Ei, eu quero te dizer que Jesus renova todas as coisas, Jesus faz novos caminhos, Jesus escreve nova história. Pode ser, irmão, que o homem caiu, mas a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A minha Bíblia diz que o homem cai uma, cai duas, cai três, cai quatro, cai cinco, cai seis, cai 7 vezes, mas Deus o levanta de todas. Pedro tinha uma história nesse mar, irmão. Aleluia. Pedro viveu milagres maravilhosos ali naquele mar. Pedro morava em Cafarnaum. Pedro morava na beira desse mar. Pedro já havia pescado muito nesse mar. Foi nesse mar, como eu disse lá no capítulo 5, que Pedro teve uma experiência maravilhosa. A primeira pesca maravilhosa foi nesse mar. Foi nesse mar que Pedro andou sobre as águas. Foi nesse mar, irmão, que Jesus veio até eles, entrou no barco e falou: aquieta-te, vento, acalma-te, mar. Foi nesse mar. Pedro teve experiências maravilhosas com Jesus neste mar de Tiberíades. Aleluia. Foi nesse mesmo mar, na beira desse mar, que Pedro recebeu o seu chamado. E não ia ser nesse mar, irmão, que tudo iria se acabar. Não ia ser nesse mar que tudo ali terminaria. Às vezes a gente acha que não tem mais jeito, que há num local que nós estamos que tudo se acabou. Preste bem atenção. Eu trabalhava numa empresa e ali eu sofri uma das maiores decepções da minha vida, naquela empresa. E eu ia trabalhar ali muito triste, muito angustiado. Mas só que nesse meio inteirinho eu me entreguei a vida para Jesus. E quando eu entreguei a vida para Jesus, irmão, e a gente começa a orar e buscar o primeiro amor. E orando, jejuando, buscando. Irmão, uma luta na minha casa, uma luta no trabalho, uma luta terrível. Quando Jesus chegou lá em casa, eu estava quase separando da minha esposa. Meu filho era pequeno. Minha filha tinha acabado de nascer. Há 18 anos atrás. Não, mais de 18. A Isabela não tinha nascido ainda. Há 20 anos atrás. E uma luta terrível, irmãos. O meu lar destruído. No trabalho, frustrado. E eu falava, agora não tem mais jeito para nada. Tudo se acabou. Mas eu continuava persistindo, orando e buscando. Aleluia. E jejuando, e buscando, e buscando, e buscando. Mas Deus não falava nada. Deus ficava em silêncio. E eu orando, buscando e falando, Deus fala comigo, e Deus não falava. E jejum e oração, e jejum e oração. Eu falei assim, não, Deus precisa falar comigo de alguma forma, eu preciso ouvir a voz de Deus. Aí eu tinha, antigamente, né, dos jovens não sabem, acho que nem o que é isso. Eu tinha um som que era, conforme era um 3 em 1, que tinha bandeja de CD. Quem é mais velho lembra, né, irmão? Mas quem é mais jovem não sabe o que é isso. Tinha 3 CDs. E eu coloquei 3 CD naquele som e falei, não, Deus, fala comigo. E comecei a girar aquele negócio lá, girar e sem olhar, sabe? Eu precisava ouvir a voz de Deus, eu estava tão desesperado, e girando aquilo ali, e deixei parar nenhum. Aí parou nenhum. Aí sabe o que Deus falou comigo? Foi o louvor que o irmão louvou aqui. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento.
basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Eu falei, glória a Deus. Aí, irmãos, passou e eu continuei orando. E aí um dia eu fui na feira muito cedo. E falando Deus, e conversando com Deus na rua, assim, ó. E é só crente, né, irmão? Era cedo, um domingo cedo, eu indo para a rua. Aí tinha um irmão trabalhando numa empresa, acho que ele nem sabe, mas ele estava gritando lá dentro. E cantando, Deus não rejeita a oração. Oração, ao mesmo louvor, irmão. E eu falei, glória a Deus. Aleluia. Ei, irmãos, eu não lembro quanto tempo se passou, mas Deus pegou eu daquela empresa de operador de máquina. Eu fui para a qualidade, Deus me fez o chefe da qualidade naquele lugar. A minha casa Deus restaurou, Deus restituiu o meu casamento, restituiu a minha casa. Meus filhos viviam enfermos, Deus curou, Deus abençoou. Sabe por quê? Eu não desisti, eu continuei. Para mim, aos meus olhos, aos olhos dos homens, estava tudo destruído, não havia mais jeito. Aos olhos talvez de Pedro aqui não havia mais jeito para ele. Aos teus olhos pode parecer que não há mais jeito, não há solução, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele ainda tem uma promessa. A promessa de Deus vai se cumprir. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Quem disse que não há mais jeito, irmãos? Eu já disse aqui uma vez, onde eu trabalhava, o filho do dono da empresa tentou me mandar embora. Ele foi mandado embora, mas eu fiquei lá, porque o dono da empresa é Deus, irmão. Quem abriu as portas foi Deus, e só se fechou a porta quando Deus permitiu. É Deus que está no controle, meu irmão, não desanima. Continua, prossiga, aleluia. Louvado seja Deus. Eu não sei o que levou Pedro a voltar para esse mar. Talvez esse desânimo. Mas Pedro tinha um chamado. O que te faz voltar atrás? O que tem te feito parar? Deus tem um chamado sobre a sua vida. Deus tem um chamado sobre a sua casa. Não dê ouvido ao que estou falando, dê ouvido ao Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, quando eu falo assim, eu não posso, Ele fala, você pode. Quando eu falo assim, eu estou fraco, Ele fala, você é forte. Nós temos que dar ouvido ao Espírito Santo de Deus, irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Se eu fosse olhar para as minhas condições, eu nunca iria pregar a palavra de Deus. Se eu fosse olhar para as minhas condições, irmão, jamais Deus faria algo na minha vida. Mas não sou eu, irmão, é o Espírito Santo de Deus. Não é com a minha força, não é na minha vontade, é na vontade dEle. É o Espírito Santo dEle que capacita, que nos usa. Nós precisamos só se entregar de alma, de coração, porque Ele é quem faz. Nós precisamos ser dedicados, sim. Se eu quero cantar, preciso ensaiar, preciso estudar, sim. Mas a unção vem dEle. Se eu quero pregar, eu preciso ler a Bíblia. Lógico, como eu vou pregar se eu não leio a palavra? Se eu não estudo a palavra, eu preciso ler, eu preciso estudar. Eu preciso ter uma vida de santificação, de renúncia. Mas a unção, a capacitação é dEle. Quando o pastor Vanderlei, quando eu me converti, e o pastor Vanderlei, ele foi tomar conta lá, ele disse assim para mim, Renato, você vai, eu novo convertido ainda, ele falou assim, você vai, quando nós mudarmos daqui, nós estávamos para mudar, era numa garagem, nós íamos para a avenida, ele falou assim, você vai orar pelas ofertas, quando nós mudarmos daqui. Irmão, minha perna, só dele falar, minha perna tremia, igual não sei o que, era assim, eu batia joelho com joelho. Irmãos, eu era tímido, meu Deus do céu. É que vocês não me conheceram antes. Pensa no camarada tímido. Era esse daqui, ó. Para vir aqui na frente falar, meu Deus, é só pelo Espírito de Deus, irmãos.
Um camarada tímido, tinha medo. Mas Deus foi me capacitando. É Deus que te capacita, irmão. Não precisa ter medo. Só se entrega, porque a unção vem dele, a capacitação vem dele. Aleluia. Muitas das vezes nós queremos parar, queremos voltar atrás, queremos fazer igual a Pedro. Não, eu vou voltar lá. Viver da maneira que eu vivia, da forma que eu vivia. Deus não nos chamou, irmão, para retroceder. Deus nos chamou para caminhar e prosseguir. Mesmo que haja dificuldades em nossa frente. Como o povo de Israel tinha o mar vermelho, Moisés foi orar, Deus falou o quê? Por que você está orando, Moisés? Fala para o povo que marche. Porque foi Deus que chamou ele e tirou ele do Egito. Foi Deus que te chamou, te tirou do Egito. Deus está me conduzindo e te conduzindo, nos conduzindo à terra prometida. Nós só precisamos confiar, irmão. Se você sabe que você tem o chamado de Deus, se entrega, confia. Não olhe para trás, não retroceda. Continua firme. Deus vai realizar aquilo que Ele prometeu. Aleluia, louvado seja Deus. Pedro passou, irmão, de um soldado valente, que ele era, do lado de Jesus. Pedro estava que estava. Pedro batalhava com Jesus do lado. Quando ele via, Pedro era um soldado valente. Mas depois que Jesus morreu, e ele não via Jesus sempre, ele se tornou um soldado negligente. Não negligencie o seu chamado. Aleluia. Continue aquela mesma pessoa de antes, que Deus chamou, naquele mesmo amor, naquele mesmo fervor. Jesus é contigo, aleluia, Jesus está com você, louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A falta de fé, irmãos, talvez seria uma falta de fé para crer que Jesus ressuscitou e podia restituir tudo aquilo que Pedro tinha estragado, tinha perdido. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez ele não creu naquela promessa que Jesus havia falado. Pedro, longe, quando ele não via Jesus, Pedro não foi capaz de cumprir aquilo que ele havia prometido ao mestre. Pedro falou assim: eu estou com o Senhor aonde o Senhor estiver. Se for para a morte, eu vou junto. Pedro é aquele camarada, quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, ele falou: não lava meu pé. Aí Jesus falou assim: se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Aí ele fala assim: então lava o pé, a cabeça, lava tudo. Pedro é aquele camarada, sabe, agitado, sanguíneo, sabe, temperamento muito à flor da pele. E nós temos que ser um pouco mais racional, parar de agir tanto na emoção, na hora que os ânimos estão acirrados. Pedro era desse, vamos. Quem foi que cortou a orelha do soldado? Pedro. Quando nós vamos analisar Pedro aqui, nós vemos ele o mais sanguíneo, ele era o mais agitado. Mas Jesus amava Pedro, Jesus também te ama, Jesus me ama, nesse temperamento que você tem, que eu tenho. Só que nós precisamos, irmãos, ser um pouco mais racionais e deixar ser menos emocionais. Aleluia, louvado seja Deus. E essa frustração, irmão, toda essa frustração de tomar decisões na hora que está aflorado os seus sentimentos, tomar decisões precipitadas, levou Pedro à frustração, a querer voltar para o mar. Só que deixa eu te dizer uma coisa, ele foi para o mar, ele conhecia o mar, era experiente no mar, ele morava na beira do mar, ficou a noite toda pescando, mas não pescou nada. Sabe por quê? Não estava na direção do Senhor.
E o que foi uma noite do quê? Uma noite de frustração. Muitas vezes, irmãos, se nós não tivermos na direção de Deus, sob a palavra dEle, a frustração vai ser grande, vai passar noite, vai passar dia, vai batalhar, vai lutar e não vai alcançar um peixinho sequer. Sabe por quê? O Senhor não está no negócio. Nós precisamos ter a direção de Deus sobre o nosso chamado, a nossa vida. Quando Deus está no negócio, Ele só fala assim, vai. E quando Deus fala, vai, pode ir, irmão. Pode ir tranquilo. Porque lá a bênção de Deus vai te alcançar. Lá o milagre de Deus vai te alcançar. Pode ser, como eu disse, eu passei a maior frustração onde eu trabalhava, naquele mesmo lugar, sob a palavra de Deus. Sabe por quê? Uma vez, eu dormindo, Deus me deu uma visão. Eu via, acho que eu já falei aqui, eu vi uma luz muito forte, do meio daquela luz, uma voz muito poderosa. E falava assim, nem que eu tenha que mudar tudo naquele lugar, mas eu vou te fazer chefe naquele lugar. E eu acordei. Irmão, Deus fez um rebuliço onde eu trabalhava, mas Deus cumpriu a palavra dEle naquele lugar. Sob a palavra de Deus, irmãos, nós podemos ir em qualquer lugar, porque lá Deus faz milagres acontecer. Deus muda a história, Deus muda as vidas, Deus muda a situação, Deus muda cativeiro, Deus cura enfermos, Deus faz milagres acontecer. Decalamandarabasai. Aleluia, louvado seja Deus. Talvez essa expressão, eu vou voltar a pescar. Pode ser, nós estamos vendo aqui talvez algo que estava lá dentro do coração de Pedro. Uma frustração. Por ter passado pelo que ele passou e achado que não tinha mais jeito para ele. Muitas das vezes, não sei se você já se pegou falando coisas que não deveria. Coisas, não estou falando palavrão, nada disso, mas coisas que parecem que é falta de fé. Deus não se esqueceu da sua casa, meu irmão. Deus não se esqueceu da sua família. Deus não se esqueceu de você. É tudo no tempo dEle. É que nós somos imediatistas. Nós queremos as coisas para ontem. Mas Deus conhece o seu CEP. Deus sabe onde você trabalha. Deus conhece o número da sua roupa. Deus conhece o número do seu calçado. Deus conhece o número da sua conta no banco. A Bíblia diz que até os cabelos das nossas cabeças, Deus sabe o quanto tem. Deus não se esqueceu. Continue a sua jornada. Continue nesse caminho, aleluia, louvado seja Deus. Muitas das vezes nós estamos falando algo e nem percebemos, mas o Espírito Santo de Deus ouve. Deus conhece. Os dois discípulos a caminho de Emaús. Um se lamentando para o outro e Jesus do lado. Nossa, hoje já é o terceiro dia e nada aconteceu. E Jesus só ouvindo o que eles estavam falando, irmão, nem perceberam que Jesus estava do lado. No momento da frustração, da tristeza, o Senhor está também do nosso lado. E às vezes nós estamos se lamentando, e o Senhor só ouvindo. Ao invés de nós orarmos, falarmos com Ele, confiarmos. Porque, irmãos, tristeza, aflição, angústia, tribulação, nós vamos passar enquanto estivermos nessa terra. Mas saiba que o Senhor está com você, o Senhor está comigo, o Senhor está conosco. Aleluia. Aí Jesus fala assim, que conversa é essa? Do que vocês estão falando aí? Aí eles começam a falar para Jesus, mas só você está aqui? Não sabe o que aconteceu? A Jesus, o Nazareno, foi crucificado, e começaram a contar a história. E Jesus falando com ele, o coração deles ardendo, e não percebia que era Jesus. Olha só, irmão, quando nós estamos frustrados, quando nós estamos abatidos, tristes, angustiados, o Senhor pode falar conosco, muitas vezes nem percebemos. Quer outra passagem bíblica? Abraão, quando Deus pediu o seu filho. Ele está lá com o filho dele para fazer o sacrifício. Quando ele levanta a mão para fazer o sacrifício, o anjo brada do céu. Fala, não, Abraão, eis aí o cordeiro. Tinha um cordeiro do lado dele. Ele não tinha percebido. Sabe por quê? A angústia. Deus pediu algo que é muito angustiante para mim. Está doendo.
Está doendo demais. E o Senhor está falando, calma. O meu bálsamo vai sarar essa dor no seu coração. Eu estou contigo. Não desanime, não te espante, eu sou teu Deus. Aleluia, sou eu que te ajudo, eu te fortaleço, eu sou a tua rocha. Olha para mim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor falando conosco, irmão. Mas muitas vezes nós nos fechamos no nosso mundinho e só estamos olhando a nossa situação. Deus tem algo maior, irmãos. Nós ficamos se lamentando da vida que estamos vivendo. Deus tem algo maior. Rabadai, Kalamanarabasé. Nós estamos como Abraão, trancado dentro da tenda e falando assim, ai Deus, eu não tenho filho. Abraão era rico, Abraão tinha muitas posses, tinha servo, tinha serva, tinha esposa, Deus era com ele, mas Abraão só queria olhar para dentro de si e falar, eu não tenho filho. O projeto na vida de Abraão era muito maior do que Isaac, irmãos. O projeto de Deus na minha vida e na tua vida é muito maior do que a sua necessidade. O que Deus tem a realizar na minha e na tua vida é maior do que aquilo que nós precisamos, irmãos, para a nossa vida. O projeto dele é maior, só a glória de Deus, quando nós estivermos lá, vai revelar, irmão, o projeto dele, tudo que nós fizemos para ele aqui na terra, na hora que nós estivermos recebendo a coroa. Abraão se trancou e ficou se lamentando. Abraão queria Isaac, mas Deus tinha uma nação para ele. Pedro se entristeceu achando que não tinha mais jeito. Deus usou Pedro de uma forma, irmãos, que na primeira mensagem de Pedro, quase 3.000 almas se converteram. Pedro era o líder da igreja, Deus tinha algo maior na vida de Pedro, você está entendendo? Não são questões pequenas que vai nos abater, tirar da presença de Deus, não, irmão. Aleluia, vai acontecer, vai, mas continue buscando, perseverando na presença de Deus, porque o que Deus tem a realizar é muito maior do que nós pensamos ou imaginamos. Deus não se limita, irmão, a questões dos homens mínimas. O maior sofrimento, a maior angústia foi na cruz. O maior preço Jesus pagou. E às vezes nós paramos ou desanimamos por coisas mínimas. Aleluia, mas o que Deus tem é maior, louvado seja Deus. Então Pedro está ali se lamentando, frustrado. Aí eu te pergunto, você tem sondado o que tem falado? Porque a Bíblia diz, do que está cheio o coração, disso fala a boca. Eu tenho falado palavra de fé? Eu tenho crido? Ou estou desanimado? Ou estou abatido? Ou estou triste? Ou estou igual Pedro, falando, não, vamos voltar a fazer o que fazia, vamos... E Pedro ainda levando pessoas com ele, vamos voltar lá para o mar. Vamos, vai, lá, se acaba tudo lá, começou lá, termina lá. Só que não vai terminar não, irmão. Você pode achar que acabou, eu posso achar que acabou, mas Deus está falando, não acabou ainda não, tem muito ainda a realizar. Tem uma grande caminhada, uma grande jornada. Quando Elias falou assim, ó, Senhor, me mata, eu não sou melhor que meu pai, estava lá no meio do deserto dormindo. Deus enviou um anjo lá, tocou nele e falou, acorda rapaz, come, bebe e caminha. A caminhada ainda é longa. Se abater, se entristecer, se frustrar, vai acontecer. Mas saiba de uma coisa, Deus não desistiu de você. Deus não desistiu dos projetos que Ele tem para a sua vida. Irmão, tudo que há dentro do reino do céu não tem prazo de validade não. Deus falou, a promessa de Deus vai se cumprir para a glória do nome dEle. Aleluia! Louvado seja Deus! E como que Jesus convence Pedro a voltar? Como eu disse, Jesus vai buscar, irmão. Pedro achou que ele indo para o mar, estava tudo acabado. Mas Jesus foi lá, falou, não, eu vou ter um encontro com esse camarada. Eu vou trazer ele novamente. Eu vou trazer ela novamente. Eu não sei, irmão, se você tem parado, tá?
Está indo longe, longe. Deus vai te trazer de volta. Deus vai te trazer de volta. Aí pode ser, não, mas eu estou servindo a Deus, eu estou aqui, mas eu estou falando do seu chamado. Não estou falando de estar dentro da casa de Deus. Tá dentro da casa de Deus é uma coisa, está exercendo o chamado de Deus é outra. Pode ser que está lá quietinho, não, eu vou ficar aqui. Mas Deus está falando assim, ó, eu vou trazer de volta. Deus tem um chamado, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Aí Jesus foi buscar Pedro. Aí Jesus fala para ele aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Jesus foi lá, quando eles viram, Jesus fala, lance a rede. Aí ele lança a rede. E quando ele lança a rede, vem 153 grandes peixes. Sabe como Jesus foi buscar Pedro? Fazendo um milagre novamente na vida dele. O mesmo milagre lá do começo. Quando Jesus chamou ele, que as redes quase se romperam, Jesus fala para ele lançar a rede, eles lançaram a rede do mesmo lado, do lado direito. E o mesmo milagre aconteceu. Mas sabe o que eu vejo aqui? O primeiro que percebe que é Jesus é João, não é Pedro. Pedro está tão desanimado, nem percebeu o milagre. Nem percebeu que era Jesus. Aí João fala assim, ei, é o Senhor. Aí Pedro já coloca a roupa, mergulha e vai nadando até o mestre. Aleluia. Mas sabe algo interessante aqui, irmãos? Que diz que eles estão no mar, ó, Pedro mergulha. Eles estavam em 7. Se nós vemos aqui no começo, eles estavam em 7. Pedro mergulha e vai nadando. Tem 6 discípulos no barco. E começam a puxar a rede. Ó. Cadê, ó? E ele disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois já não podia tirar, ó, 6, já não podia tirar pela multidão dos peixes. Não conseguia tirar a rede. Pedro tinha nadado. Aí eles vão nadando até a beira do mar. E quando chega na beira do mar, aqui, ó, versículo 8, os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes na terra, senão quase 200 côvados, e levando a rede cheia de peixes. Estão vindo com o barco, cheio de peixes. E Pedro está lá já. Quando ele chega lá, o Senhor já tinha colocado pão e peixe para que eles pudessem comer. Ele vê mais um milagre, porque Jesus não tinha peixe. De onde Jesus tirou peixe? De onde Jesus tirou pão? Do bolso? Não, milagre. Aí quando eles chegam lá, irmão, olha só, 6 homens não conseguiam pegar a rede direito e vieram arrastando. Mas no versículo 11, ó, e Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. Ei, quando Pedro estava abatido, desanimado, mas depois que Jesus fez o milagre, irmão, Pedro se animou de uma maneira que ele sozinho fez o que 6 homens não conseguiam fazer. Depois que ele teve um encontro com Jesus, Jesus o renovou, ele puxou a rede que 6 homens vinham dentro do barco e não conseguiam puxar. É isso que Jesus, irmão, quer fazer nas nossas vidas. Renovação, fortalecimento. Muitas das vezes se abatemos, entristecemos, achamos que não há mais possibilidade para nós, mas o Senhor vem ao nosso encontro, irmãos, nos renova, nos fortalece aquilo que 6 homens não conseguem, um servo de Deus renovado consegue. Pode ser coisas que 6 homens saindo aí para ganhar almas não conseguem, um renovado, cheio do poder de Deus, consegue. Pode ser um trabalho na igreja que 6 pessoas não conseguem, mas um só dá conta, pelo poder de Deus sobre a vida dele. Aleluia. Louvado seja Deus. E sabe o que eu vejo aqui? Jesus mostrando ainda o seu amor. Mostrando o amor a Pedro. Mesmo diante das falhas de Pedro. Mesmo diante dos erros de Pedro. Mesmo diante do desânimo de Pedro. Jesus vai lá ao encontro dele, traz ele de volta para mostrar o seu amor. Sabe por quê, irmãos? O amor do Senhor é o amor ágape. O amor ágape, ele não tem restrição nenhuma. Não depende de nada. Não depende
do amor de Pedro, não depende de Pedro acertar, não depende de Pedro errar. O amor dele é incondicional. O amor dele é aquele amor que a Bíblia diz em Coríntios 13, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Deus é misericordioso e paciente conosco, irmãos. Quantas vezes nós temos falhado diante dele, querendo fazer a nossa vontade, e Deus tem esperado nós voltarmos e fazermos a vontade dele. Muitas vezes, eu citei aqui, Abraão. Eu posso citar outro personagem, Davi. Deus chamou ele para o reinado e para a batalha. Quando ele ficou em casa, deixou de ir para a batalha, Deus não mandou ele de ficar em casa e deixar de ir para a batalha. Quando ele ficou, ele fez o quê? Caiu em adultério. Deus, ainda no seu amor, foi lá e restaurou a vida dele. Pedro estava longe, Deus foi lá no seu amor e restaurou tantos outros. E nós também, não é diferente. O Senhor espera, irmãos. O Senhor é misericordioso, paciente, aguardando que nós nos lancemos à presença dEle para que Ele possa realizar o projeto que Ele tem na vida de cada um de nós. Um homem que se entrega totalmente na presença de Deus, nas mãos de Deus, é diferente, irmãos. Deus faz algo grandioso, é que muitas das vezes nós temos medo de se entregar. Nós temos medo de se lançar. Porque quando nós nos entregamos, nós se lançamos, aí já não vai ser mais o meu querer, não vai ser mais a minha vontade, a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, muitas das vezes, não vai ser aquilo que nós gostamos. Mas nós temos que fazer para glorificar o nome dEle. Muitas das vezes nós queremos fazer algo, irmão, eu estava orando, pedindo, querendo fazer algo para Deus. E Deus falou para, sabe o que para mim? Não. Não era pecado. Não era nada de errado, mas Deus falou não. Sabe por quê? É a vontade dEle que permanece, irmão. É a vontade dEle, é soberana. Quanto eu estiver fazendo a minha vontade, eu não vou estar inteiramente na presença de Deus para cumprir o propósito dEle na minha vida. Porque às vezes nós tomamos decisões sem a direção do Senhor. Pedro foi pescar sem a direção de Deus. E quando ele foi pescar, ele levou mais 6 com ele. A influência de Pedro não foi boa. Às vezes nós tomamos direções que não agradam ao Senhor. Queremos fazer a nossa vontade do nosso jeito. Quem disse que é da nossa vontade e do nosso jeito? A igreja é de Deus. Quem dirige é o Espírito Santo. E nós temos que estar com o ouvido sensível para que Ele faça da maneira dEle, irmão. Se for da minha maneira, a igreja vai murchar e vai se acabar. Se for da sua maneira, a igreja se acaba. Mas quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus fazer da maneira dEle, a igreja floresce, a igreja se aviva, a igreja é renovada, a cura, a libertação, a transformação, porque é o Espírito Santo de Deus que opera no meio da igreja. Nós precisamos, irmãos, se entregar completamente para que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida, para que nós possamos, irmãos, viver o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos renovar a nossa mente e apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E quando nós nos entregamos, nós vamos saber qual é a perfeita e maravilhosa vontade do Senhor. Aleluia. Amém? Louvado seja Deus. Então o Senhor Jesus vai ali e resgata Pedro. Traz Pedro de volta. Dá uma nova oportunidade para Pedro. Ele termina falando com Pedro ali: Pedro, você me amas? 3 vezes. E Pedro, eu te amo. E Jesus fala ali do amor ágape para Pedro. Se você for ver no original, é o amor ágape. Mas Pedro responde a Jesus falando do amor filéu. Sabe qual a diferença? Como eu disse, amor ágape é que se entrega totalmente, que não tem restrições.
que não depende de nada. Aí Jesus está falando assim para Pedro: você me ama dessa maneira, Pedro? Você se entrega totalmente? Sem restrições? Sem nenhum empecilho? Aí Pedro responde para Jesus: eu te amo, filéu. Querendo dizer, eu te amo, Senhor, como amigo. Aí Jesus insiste com ele: Pedro, você me ama, ágape? Aí Pedro responde novamente para o Senhor: eu te amo, filéu. Aí o Senhor Jesus falou: tudo bem. Aí Jesus responde para ele de novo: tu me amas, filéu? E ele: tu sabes que eu te amo. Jesus, irmãos, quer que nós nos entreguemos um pouco mais. Um amor ágape, que não há restrições, que não depende de Deus fazer algo na minha vida para me fazer para Ele. A única coisa que eu quero é me entregar e fazer a vontade dEle nessa terra e cumprir o querer dEle. Não se entrega apenas como Pedro se entregou. Ah, não, como amigo, Senhor. Um amor filéu. Não. Se entregue da maneira que o Senhor deseja que você se entregue e que eu me entregue. Amor ágape, que não depende dele fazer na minha vida ou não fazer. É como diz o louvor: se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos nos colocar de pé? Glória a Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Guarde essa palavra no seu coração. Na quinta-feira é a oração, tá bom? Aí a Vanessa comentou, o pastor já vai estar aqui. Na quinta-feira vai estar a missionária Marina. Já vai estar aqui orando juntamente com os irmãos, tá bom? Amém? Amém, glória a Deus. Vamos orar, vamos agradecer. Senhor Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, nós Te louvamos, ó Pai. Pai, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Aqui está, Senhor, o Teu filho, a Tua filha, Tu conheces a necessidade. Meu Deus, eu não sei o que ele, o que ela, Senhor, tem passado por esses dias, ó Pai. Mas eu quero Te pedir nesta noite, ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha fortalecer este homem, venha fortalecer esta mulher, Senhor, venha renovar pelo Teu poder, pela Tua graça, meu Pai. Se houver algo, Senhor, que tenha abatido este homem, entristecido esta mulher, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que venha cair por terra nessa noite, em nome de Jesus Cristo, mas que Teu poder, a Tua graça, Senhor, seja manifesta na vida deles. Deus, guarda, Senhor, os Teus filhos, livra, Senhor, de toda a cilada do inimigo, ó meu Pai, em nome de Jesus, mantém, Senhor, este servo, esta serva, fortalecido até a vinda do Senhor, ó meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que ali em João, Senhor, 17, o Senhor orou para que ninguém se perdesse, ó meu Pai, nenhum dos seus se perdesse. Então eu Te peço, continue guardando, Senhor, livrando, abençoando e dando vitória. Não deixe, Senhor, que nenhum do que aqui estão, Senhor, se perca em nome do Senhor Jesus Cristo, mas que a graça, a paz, a bênção do Senhor seja sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus, Pai amado. É o que eu Te peço nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Leva cada um em segurança para os seus lares, Senhor. Oh, aleluia. Guarda, livra do homem mau, Senhor. Livra do homem sanguinário, em nome de Jesus. Guarda eles debaixo das Tuas asas, Senhor. E leve cada um na paz e na segurança para os seus lares, em nome de Jesus. É o que eu Te peço, ó Senhor, nessa noite. Já Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Estenda as mãos para cá. Aleluia. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce consolação do Espírito Santo de Deus, que está sobre nós, permaneça hoje e para todo sempre. Todos dizem...
E as palmas louvam ao Senhor.